Nós para mais uma live com o Dr. Felipe Arsênio falando do nosso quarto movimento Esporte Conecta Aquacamp. Vamos ver se dá certo. O Instagram tá pregando algumas peças na gente. Olá, Denise, boa noite. E Thiago, tudo bom? Felipe, eu cheguei a te ouvir. Obrigada, Thiago. Agora foi. Agora Ah, foi, tudo sim. bem? Sucesso. Legal, Ali. Boa noite. Boa noite, tudo bom? Tudo ótimo. Prazer estar aqui para a gente bater esse bate-papo legal. Beleza, obrigada por ter aceitado. Opa, deixa eu Sempre. parar aqui. Domingo à noite. Mas cá estamos, a galerinha vai entrando, quem não entrar vê depois. Obrigada também por ter aceitado fazer participar do camp com a gente, né? Então vai ser Sim. bem bacana. Eu acho que o convite, e eu sou médico e coloco o esporte como atividade física, né? Com a maneira ideal das pessoas seguirem uma vida de qualidade. E não só para performance, mas também ter uma qualidade de vida. Então não podia estar lá, estar junto de novo e de vocês lá esse conceito que você tem de conecta pessoas, né? Que o esporte conecta vidas. E eu entendo isso assim também. Então, com certeza estaremos lá. E vamos dar alguns spoilers que a gente vai falar lá um pouquinho, né? Vai ser bem legal. Exatamente. Só um pouquinho, né, doutor Felipe? É, só um Porque pouquinho, não vou falar só um muito. Eu falo pouquinho. muito, sabe, ali? Então, É? eu uso muito tempo, então eu tenho que ir me cortando mesmo. Vou deixar aberto, não sei como é que você vai querer, da gente discutir um pouquinho como é que vai ser, fica à vontade. Tá bom. Eu vou ver se. Bom, se a Bia entrar, ela vai aparecer aqui, a gente coloca ela, porque eu sei que ela estava viajando, mas a princípio ela estaria com a gente também. Oi, Tá certo? Tony. E então, assim, você que ainda não me conhece, nós não nos conhecemos pessoalmente, né? Sim. Aham. Estou aqui já. Oi, Zé. Entraram alguns ultramaratonistas aqui. Eu estou aí com o Movimento Esporte Conecta desde 2020, já vai para o sexto ano, 2026. E Legal. estamos aqui no quarto, né? Vamos falar do quarto Movimento Esporte Conecta Aquacamp, que será em Macaé, Rio de Janeiro, no dia 28 de fevereiro e 1 de março. E o doutor Felipe, que está aqui, vai estar com a gente. Ele que é triatleta, nutrólogo, e vai contar um pouquinho aí da sua bagagem, tanto como médico, igual ele falou, né? Atrelando a parte da medicina com o estilo de vida que ele tem. Então, conta um pouquinho sobre você, doutor Felipe, o que espera da sua palestra lá no camp. Ó, eu vou me apresentar. Eu sou médico há 23 anos, tá? Eu tenho 3 especialidades. E o médico, quando ele fala que ele é especialista, é muito sério falar, tá, eu vou aproveitar essa janela enorme aqui para falar sobre isso. O médico, quando ele fala sobre que ele é especialista, ele é um médico conceituado e ele é chancelado. Eu não posso falar aqui que eu sou médico do esporte, eu não sou. Eu sou Aham. nutrólogo, certo? Então, a minha especialidade é uma especialidade muito séria, que tem só 2.000 médicos no Brasil titulados. O que que é isso? Eu não posso falar que eu fiz uma pós-graduação e me autotitular nutrólogo. O nutrólogo, ele passa por uma prova de título muito difícil. Eu fazer pós-graduação em nutrologia não me capacita, nem eu posso me titular como nutrólogo. Eu preciso ser chancelado pela Sociedade Brasileira de Nutrologia para me considerar nutrólogo. Então, gente, o médico, quando ele é especialista, além do CRM, que é do médico, como Aham. a nutrição tem o CRN, ou o professor de educação física tem o CREFITO deles, cada setor profissional, o médico especialista, ele tem o RQE, que é o Registro de Qualidade Especialista. Então, eu tenho três. Eu sou nutrólogo, eu também atuo na nutrologia intra-hospitalar, então sou um dos poucos médicos do Brasil também especialistas nessa área, que é a nutrição parenteral e enteral. Eu vou explicar um pouquinho sobre isso, como é importante. A nutrição parenteral e enteral é aquela pessoa que, por algum problema de saúde, ela não pode se alimentar pela boca. Então a gente tem Aham. que dar ou pela sonda, ou pela gastrostomia, ou muitas vezes, quando a pessoa não pode receber alimentos pelo tubo gastrointestinal, a gente calcula via parenteral na veia o aminoácido, o lipídio e a gordura que essa pessoa, né, precisa receber, além os micronutrientes, os oligoelementos e as vitaminas. Então, é uma especialidade muito específica
nós somos poucos mais de 300 médicos no Brasil que é especialista em nutrição parenteral e enteral. E a minha primeira especialidade que eu fiz, minha residência médica, foi em pediatria. Então, eu, no consultório, além de atender atletas, eu atendo de criança, do recém-nascido ao idoso, focado numa nutrologia pautada na ciência, sem fazer nada da minha cabeça, como as pessoas fazem muito aí, focado muito em medicina e evidência, sabe? Então, no esporte, eu tenho pós-graduação em nutrologia esportiva, mas eu não posso me auto-intitular disso. Eu sou Aham. nutrólogo. E ponto, atuo na parte esportiva. Então, isso é muito importante, que quando uma pessoa ela vai num consultório médico e ela entra para conversar com um especialista, imagina eu, nessa condição aqui agora, falar para você que eu sou piloto de helicóptero, porque eu fiz um curso de final de semana e te convido para você andar no helicóptero comigo. Você iria? Não. Não. Então, quando você vai no consultório médico, e aí é sério isso, que o médico se intitula nutrólogo, é muito sério, você tem que saber se ele é nutrólogo mesmo, porque às vezes ele não tem a ciência. Ele pode, o médico atuar em qualquer área, mas existem coisas que existe a ética médica e as obrigações do médico. Então, eu não posso falar que eu sou neurocirurgião, por exemplo, que eu fiz uma pós-graduação me auto-intitular. Então, na medicina, isso precisa ser sério, sabe, Ali? Por conta de quanta coisa que a gente está vendo. Porque uma É. coisa muito séria no esporte hoje é o doping. Nós vamos falar disso também lá no Aham. camp, tá? E você que é atleta e sabe o quanto é difícil, o esforço que é você competir com uma pessoa. Hoje, então, no esporte amador está tendo muito doping. Isso é muito chato. E então, na nutrologia, a gente impacta nessa parte tanto de deficiência de micronutrientes, de doenças metabólicas como diabetes, hipertensão, cuidando disso tudo, mas também pensando na questão hormonal dos pacientes. Ah, um homem, por exemplo, ele não pode estar hipogonádico. O que é hipogonadismo? É uma doença relacionada à baixa da testosterona. Mas não significa que o atleta, que ele a testosterona, ela tem níveis para serem repostos. Eu, Felipe, não reponho testosterona. Por quê? Porque minha testosterona é normal. Então, isso é muito sério, porque o que a gente vê hoje é muita gente jovem usando hormônios sem indicação. Homens e mulheres não Sim. têm indicação nenhuma. Mulheres, então, a reposição de testosterona é bem específica para uma doença chamada da hipoatividade do libido feminino. Está muito associada à mulher depois da menopausa, quando ela perde a condição do interesse sexual. E aí sim você repõe testosterona, não é pelo exame laboratorial. O que a gente vê hoje no dia a dia é uma epidemia de hormônios sendo feita tanto em homens e mulheres e trazendo muita doença, não só física, mas também mental. Mas Sim. assim, o camp lá a gente vai falar sobre. Eu falei um pouco da última vez, falei um pouco sobre doping, a gente vai falar sobre isso. Esse ano também tem novas medicações entrando na questão da antidopagem. Vou falar um pouquinho também como o ciclo menstrual interfere na Legal. qualidade da mulher. Então, assim, vou mostrar lá um gráfico. Esse gráfico foi apresentado no Congresso Brasileiro de Entrologia há 2 anos atrás. E ele demonstra como o ciclo menstrual interfere na performance um pouco na mulher. Muitos estudos falam que não, então assim, é um contrassenso muito na literatura médica, mas a gente percebe que sim. As mulheres elas relatam que no período menstrual às vezes fica com ritmo. Então a gente vai apresentar isso lá para as pessoas entenderem. Por quê? Porque às vezes o atleta, o técnico, seria um dia de um treino muito intenso e ele sabe que essa atleta está no período ruim de treino pela questão do ciclo menstrual dela, ele modifica o treino, entende? Super interessante falar sobre isso, principalmente para Ô, os treinadores, entendeu? Então, às vezes você fala assim, hoje eu tenho que fazer 20 sessões de 50 metros, treino de tiro lá, e a mulher está num período ruim desse ciclo, ela não vai conseguir fazer. Então, é. modifica. Ah, não, vamos trocar já que você está nesse momento, a gente modifica, a gente faz esse treino daqui a 5 dias e hoje a gente faz um treino de rodagem lá, de natação. Estou puxando a natação porque é o camp de natação. Ô, Felipe, você sabe que acho que tem uns 3 anos atrás que eu fiz 2 lives justamente sobre isso, chamada Particularidades da Mulher Atleta, que tinha uma médica, ela não era nutróloga, mas é médica, Ginecologista? e Aham. tinha algumas outras professoras de educação física e atletas mesmo falando justamente disso, né? Porque tem muito pouco treinador que se preocupa com isso ou tem essa condição nos seus treinos para poder, por exemplo, eu nadei desde pequena, passei pela minha adolescência Nunca ninguém e falou a toda a disso. fase menstrual,
ninguém falou nada, né? Passei por vários treinadores, então, tipo assim, é bem bacana que você traz isso, porque realmente faz diferença. E eu queria aproveitar e perguntar também, já que você vai falar do período menstrual e do período para quem já está na menopausa, também tem diferença para você O que contar que para acontece? gente? A mulher na menopausa, ela tem um pouco de diferença. Como ela já não menstrua, o ciclo menstrual dela, né, ela não tem aquele diferenciação do estrogênio e progesterona caindo e ela menstruando no final. Ela já tem uma condição na questão hormonal, já um baseline, assim, muito na base. Então a tendência é ter menos força um pouco. Mas a gente hoje na nutrologia, a gente consegue suplementar muito com micronutrientes, com macronutrientes, então bater meta proteica. A nutrição parenteral ela é muito legal, porque ela coloca o ser humano num estágio tão grave e a gente tem que dar o de melhor para esse paciente quando ele não consegue comer. Então, eu trago isso muito no meu consultório. Meus pacientes todos sabem meta proteica, eu falo isso o tempo todo. E agora eu achei interessante que, há alguns dias atrás, foi feita uma reorganização da pirâmide alimentar. Pirâmide, né? Tá um boom aqui no Instagram, né? Isso, e para mim foi super legal, porque eu falo muito da proteína, eu gosto muito, eu falo que proteína é bloco de construção, e o ser humano que não bate meta proteica, ou que não atinge, o que é meta proteica? Grosseiramente, uma mulher na menopausa, ela tem que atingir de 1 a 1,5 gramas de proteína quilo dia. E, grosseiramente falando, eu vou te fazer uma pergunta. Você, por acaso, toma whey protein? Eu não tomo. Não toma. Ou já Deixa só um tomou? pouquinho, deixa só não perder, para não perder aqui, desculpa aí. A Joicinha, uma atleta de elite lá do Rio de Janeiro, ela tá falando aqui, ó, amigas minhas já estão fazendo uso de DIU hormonal jovens por conta dos treinos e das exigências que recebemos todos os dias nas piscinas. O que é isso? O DIU hormonal vai tentar fazer o bloqueio hormonal. Isso é uma técnica, isso é uma possibilidade, tá? Que se for um DIU, né? Como o DIU tem um pouco de estrogênio com progesterona, isso não é considerado doping, pode ser feito, e aí isso chama bloqueio menstrual, para paciente, para atleta não ter menstruação no dia da prova. Então isso Entendi. pode ser realizado sim. O que acontece? O DIU, ele é uma quantidade menor de hormônio, então tem uma condição diária sendo liberado de hormônio para essa atleta. Isso que ela perguntou, sim, pode ser feito. Tem que ser bem estudado com ginecologia. Eu, por exemplo, não prescrevo DIU, mas eu sei bastante sobre essa parte hormonal, por isso que eu gosto muito desse assunto, porque interfere muito na performance. E é interessante, porque imagina que você tem a sua prova alvo do ano e você está num período menstrual. Na natação, é bem complicado. Então, é uma possibilidade que essa atleta está perguntando, sim, isso pode ser colocado. Talvez essa questão de exigência é por conta disso, porque você não vai ter o período ruim ou bom. Mas mesmo assim, dependendo do DIU, ele tem o ciclo menstrual fluente. A atleta sente ainda um pouco o ciclo menstrual durante o uso do DIU. Então a gente consegue, mesmo assim, entender com essa escala que eu vou mostrar o período menstrual como interfere nessa questão da performance. É bem legal, tá? As evidências são muito contrárias. Se você entra na literatura perguntando sobre isso, eu falei desse tema, tem tanta coisa para falar, já está dando. É muito legal falar sobre isso, né? Mas na literatura fala-se muito que não tem interferência. Ah, não, você vai procurar grandes estudos, fala que tem pouca interferência. Mas a curto prazo, a gente tem visto alguns estudos dizendo que interfere sim nessa questão da menstruação. Talvez não na questão fisiológica, mas existe na questão psicológica, sabe, Ali? Imagina assim, olha, hoje é um grande dia, minha prova-alvo e eu estou menstruada. Isso Eu não psicologicamente para o tive atleta. problema, não. É igual a Joyce tá falando, mas eu assim, eu não tive problema, eu não sentia mais fraca ou mais nada. Para mim, eu passei bem essa fase aí. Talvez que você nunca ouviu falar exatamente a especificidade que eu vou te apresentar lá. Você vai ver que 20 dias durante o ciclo é bom. E a gente tem 10 dias ou 5 dias do ciclo no início e no final que tem a tendência a ter uma menor performance. Não que não Mas vai vamos ter. voltar para a menopausa, que eu acho que vai ter um público grande. Você falou Mas do sim, whey vamos falar de protein. tudo. Se quiser, a gente tem à disposição e técnica para isso. Então, vou falar um pouco sobre o ciclo menstrual na mulher. A gente vai falar um pouco de doping. Vou falar sobre meta proteica. O atleta, isso é muito importante, tá, Ali? O atleta, ele precisa estar bem alimentado. A gente fica falando de suplemento, né? Mas o mais importante, a pergunta que eu te falei sobre o whey, por que eu te perguntei sobre isso?
se você já tomou whey ou não. Talvez você não precise nem tomar whey, se você bater meta proteica comendo as refeições. A questão toda é que para o músculo, o corpo ele recebe toda a proteína que você consome, mas o músculo ele tem uma capacidade metabólica de absorção de 30 a 40 gramas por porção. Grosseiramente falando, não adianta você comer muita carne em um horário só. A tendência, esse excesso de jogar ser jogado fora, entre aspas, sendo eliminado e não ser absorvido para a questão da síntese muscular. Então, para a síntese muscular, a gente faz fracionamento proteico. Uma atleta de 60 quilos, como você, assim, a gente colocaria no mínimo 3 refeições com uma boa quantidade de proteína, entendeu? Mas isso eu vou falar lá também. Mas deixa eu só agora tirar uma curiosidade, assim, eu sei que o leite tem muito pouco proteína, né? Mas que nem hoje, deixa eu pegar como exemplo. Eu comi, mas depois ele vai falar mais lá no nosso camp. Mas agora eu fiquei curiosa, né? Porque eu já tomei whey protein, mas eu prefiro ir pelo lado natural, né? Só se realmente for indicado. Aham. Mas de manhã eu comi, além do mamão, café, pão, eu sempre ponho ricota, E, né? pô, Não é sempre que vai ovo. aí Eu você gosto da ricota. Você no seu café da manhã comeu aí de 3 a 4 gramas de ricota, dentro da quantidade que você colocou. Eu Então, ponho uma fatia bem generosa. Aí na vou hora do tra... almoço eu fiz carne, aí eu comi carne e agora, antes da live, eu tomei acho, quase 1 litro de vitamina de abacate com leite. Então, leite. Então, eu vou fazer uma meta sua rápido. Vamos dizer que você comeu 5 gramas de proteína de manhã. No almoço, você bateu aos 40 porque o corpo não absorve mais. E agora à tarde, você tomou 6 gramas de proteína no leite. Então, até agora, você está aí com a média de 50 gramas. Você ainda está devendo proteína para você. Você precisa de mais uma refeição. Grosseiramente falando, a gente está falando nem só para o atleta. O ser humano precisa receber, em média, 1 grama por quilo de proteína fracionado. Por que eu te perguntei do whey? O whey ele tem em média, a gente tem 3 tipos de whey, concentrado, isolado e hidrolisado. Então posso falar lá, tirar a dúvida do pessoal, qual a diferença entre o whey. É um tempinho que a gente vai falar na live. Mas grosseiramente falando, isso demoraria aí. O whey tem de 20 a 30 gramas de proteína. E por que não existe whey de 100 gramas? Porque não ajuda na síntese muscular. Passar de 30 gramas, a gente acaba virando excesso, entende? É se como eu se eu comer tivesse. 2 copos agora à noite já tá fechado ou não? Você ainda precisa receber um pouquinho mais de proteína para bater sua meta de 1 grama. Se você pesar 60 quilos, que eu estou falando. E ferrou, porque eu peso mais que isso. Então, Então, mas é isso aí engraçado que eu estou trazendo isso para você, porque isso acontece com o atleta. O atleta, muitas vezes, ele fica preocupado em suplementar, em fazer o tempo, mas se o músculo dele não recebe essa necessidade proteica diária, ele entra numa coisa que é uma fadiga. Então, muitas vezes a gente chama de fadiga. E na mulher atleta, tem uma outra síndrome que antigamente a gente chamava síndrome da mulher atleta, que é déficit energético recorrente, que é uma mulher que tenta fazer dieta durante uma alta temporada de treino, ou de um macro ciclo, ou de um micro ciclo de treino, treina 20 horas por semana tentando fazer dieta. Ela vai entrar numa síndrome chamada RED-S, que é aham. uma síndrome grave, e ela vai ter alteração menstrual, vai ter anemia, vai ter osteopenia e vai ter perda de performance. Então, isso também pode ser falado. Então, a proteína evita muito lesão. Eu falo para meus pacientes o seguinte, que são atletas, e quem não é também. Quando você come pouca proteína, como você, vamos dizer que você vai dormir agora só, já acabei minha alimentação, hoje eu não vou comer mais. Você atingiu 50 gramas de proteína, você ficou abaixo da recomendação. Você tem maior possibilidade, se você fizer um treino, alguma coisa, de uma lesão. Isso de forma recorrente, entende? Porque parte do seu corpo está usando massa muscular sua agora para poder compensar essa necessidade, que isso chama catabolismo. Tá bom, então. Eu vou fazer mais uma refeição. Quem sabe? Eu tenho 4 ovos, mas não consigo comer 4 ovos. Mas tem atum também. Eu vou misturar o atum Pode que eu comer alguma comprei. proteína Pronto. agora antes de você ir dormir. Grosseiramente, tá, Lê? Fiz uma conta matemática rápida, sou muito rápido nisso, Não, mas isso é eu uma coisa sei. que eu não sou nutricionista, eu sou Aham, nutrólogo, né? Mas eu faço essa conta rápida no consultório com meus pacientes para bater meta. Isso é uma coisa que eu faço com os pacientes. legal. Olha, você precisa atingir isso. É lógico, eu tenho muitos pacientes têm nutricionista, ótimo, a gente precisa conversar com ela também, de atingir a meta proteica. Eu fico muito preocupado, porque isso evita lesão e melhora muito a performance também do atleta. Porque o músculo está forte para fazer o Forte exercício. alimentado. Então, ó, já demos um spoiler bem bacana aí, principalmente para mulherada, menopausa, época do período menstrual.
e a questão de proteínas, que todo mundo, né, fala tanto, e agora com a virada aí da pirâmide alimentar, então o doutor Felipe vai estar lá contando pra gente, Macaé, 28 de fevereiro e 1 de março, ao vivo, galera. Inscrições aqui na bio da Segue a Lê. E fora isso, você falou um pouquinho de doping, eu acho bem bacana também. Eu tive também um tempo atrás conversando com o André Siqueira, que Aham, ele. Não sei se você conhece o André aham, Siqueira? aham. Eu- Então, ele começou o Instituto Jogo Limpo, daí depois agora ele estava com outros planos, mas enfim, gravei alguns podcasts com ele e aprendi muito com ele também, inclusive de coisas que eu nunca imaginava, algum remédio, sei lá, para dor de cabeça, que a mãe pode dar para o filho antes de uma competição e nem sabe que lá pode ter alguma substância que pode pegar no teste, né, Felipe? Então isso é bacana ser falado também. Mas o que que acontece? O que mais chama atenção hoje no doping ali é porque existem colegas médicos que falta um pouco de ética. E muitas vezes o atleta ele tem que saber o que ele está tomando. Então, sim, existem androgênicos, por exemplo, como oxandrolona, que é muito comum, às vezes, se manipular para dar para uma mulher, para dar força para ela. Isso é um grande doping feminino, tá? Tanto no masculino. Então, saber o que está tomando. Por exemplo, quando eu atendo um atleta de elite, um atleta que vai disputar a Olimpíada, eu- esses atletas, a suplementação, ele tem que tomar uma caixa e ter uma caixa de reserva. Um whey que se ele toma, ele tem que ter o mesmo lote. Porque se ele cair no doping, ele tem que comprovar que não foi ele que tomou. Então, manipulação para esse atleta, a gente não faz nada manipulado. Não deve ser feito. O atleta de elite, quando ele está disputando, que vai para a Olimpíada ou não, esses atletas a gente fica pensando muito no macronutriente, faz alguma suplementação sim, a gente analisa o exame laboratorial dele, a gente tem que ter níveis bons de vitamina D, que eu posso colocar lá na. Eu vou falar lá qual o bom nível de vitamina D, ômega 3. Então a gente tem alguns bons suplementos, mas a gente tem que ter sempre uma cópia desse suplemento, porque o atleta de elite, ele cai no doping, ele tem que provar que ele não foi, que foi contaminação. Então o que a gente vê é que às vezes o atleta amador vai no médico, é prescrito e não sabe nem o que ele está tomando. E aí eu vejo Exatamente. assim, eu falo, nossa, cara, você está tomando oxandrolona. Isso aqui é um doping, você não pode, que você vai ser pego. Então, assim, isso é muito sério. As pessoas precisam saber o que ela está tomando, entendeu? Por que está tomando aquilo, que suplemento. Nós estamos falando de uma questão bem específica do esporte, que é muito Sim, sério, mesmo no atleta amador. Então, o doping é é. muito sério, a gente tem que estar muito ligado nisso, não é qualquer coisa para tomar, não é porque fulano toma que você toma, a individualidade do esporte é muito grande. Eu vou E falar, você pode falar. pode falar, pode completar. Não, porque eu vou trazer um negócio muito legal, novo, muito novo agora, que eu estou colocando até no meu consultório, que a gente chama de calorimetria indireta. A calorimetria indireta é um aparelho que a gente consegue ver a flexibilidade metabólica da pessoa, dizer como é que é a função mitocondrial, olha que legal. Exatamente se o Legal. paciente está fazendo overtraining ou não, se o paciente está com a taxa metabólica alterada. Porque quando uma nutricionista vai calcular quanto que você precisa comer, ela vai ali por muitas vezes números matemáticos. Ou às vezes pela bioimpedância, que também eu tenho no consultório, a gente avalia lá a taxa metabólica basal e tal. Mas a calorimetria indireta, ela analisa os gases que você está respirando e quanto de oxigênio que você consegue absorver. Então é muito importante. Hoje, na medicina, a gente fala que é a metodologia ouro para calcular a taxa metabólica basal. Então, hoje, se você botar na internet e depois botar lá calorimetria indireta, então a gente vai trazer isso, eu vou falar disso lá. E quem sabe eu consigo sortear um Legal. exame desse lá no dia para fazer, leva em média 20, 25 minutos esse exame. E é muito interessante. Por exemplo, eu tenho feito os meus, que eu estou colocando no consultório agora, e ontem eu fiz um treino de duathlon e pedal e corrida, né? E fui fazer minha taxa metabólica, fiz antes e depois, e como modifica plenamente a taxa metabólica pós-treino e hoje na recuperação, então está sendo muito interessante. Então eu vou trazer isso também muito novo, tá? Poucos Legal. locais do Brasil fazem isso, a gente tá fazendo, vai fazer isso aqui em Macaé no meu consultório. Então a gente vai analisar como que você está na sua condição de absorção do nutriente energético, se é gordura ou se é carboidrato. Se você estiver consumindo muito carboidrato, são aquelas pessoas que não conseguem emagrecer. Então, assim, aquela pessoa tem um substrato principal de energético dela, o carboidrato. Ela não emagrece. Ela vai fazer uso de análogo de GLP-1 sem conseguir emagrecer. A gente consegue, pela calorimetria, saber se o análogo que você está tomando
os Monjaros da vida, o Wegovy da vida, tá com a dose alta. A gente consegue perceber que diminui muito a taxa metabólica da pessoa. É fantástico o exame. Um exame muito novo, muito Legal. legal, específico. E aí eu estou começando lá no consultório também com ele agora, esse mês. E provavelmente vou já levar alguns estudos com ele lá de pacientes do consultório para a live, para nosso Vai camp. E ilustrar. lá no camp, quem sabe a gente consegue também, se tiver tempo, fazer lá um exame até de demonstração com algum Ah, atleta vamos. sorteado. A gente Isso é um dá um fenômeno, é muito jeitinho lá. legal. Ô, Felipe, uma coisa que você comentou também, e a gente, como atleta há muito tempo, o pessoal sempre pergunta, né? Ah, mas o que que você come na maratona? Ah, o que que você come quando tá nadando X quilômetros, não sei o quê? Eu falei, ah, eu como isso, mas o que eu como não é a mesma coisa que vai servir para você. E você deve ouvir milhões de coisa nesse sentido, né? Então, acho que isso é uma coisa bem bacana para ser dita também, porque tem o lado, né, que as pessoas, ok, estão começando a fazer mais atividade física, triatlo também deu um boom agora, Sim. né? Parece que é tudo fácil, né? Igual eu estava com o Rômulo falando também, não é bem assim, né? E até as próprias distâncias maiores na natação, né? Depois da pandemia realmente aumentou a quantidade de provas, a quantidade de provas com percursos mais longos e pessoas que não têm treinador, que vão na onda do amiguinho e chega uma hora que se dá bem numa prova, mas depois a outra começa, né, quebrar. Então acho que é bacana a gente comentar sobre isso também. Você deve ter aí casos e casos para ilustrar, né? O que que acontece? Normalmente o corpo, como eu disse para você, e aí é legal lá esse exame que a gente faz, ele tem duas vias energéticas. Eu mostro os pacientes no consultório, eu tenho uma foto de uma biópsia muscular onde tem a mitocôndria e ela é tocada por duas gotículas de lipídio e, e tem uma caixinha, assim, é muito incrível. Eu apresento essa foto lá no dia da palestra e qual é o substrato que a mitocôndria consegue absorver. Verdadeiramente, a mitocôndria ela consome tanta gordura quanto carboidrato. Só que numa frequência cardíaca alta, quando você tem Z4, Z5, na natação de sprint, você acaba usando somente o carboidrato. Então, grosseiramente falando, se você está numa estratégia de performance, significa que se você tiver com muita frequência, você precisa repor muito. Em média, a gente repõe 1 grama de carboidrato por quilo por hora, grosseiramente. Hoje no triatlo, se a gente pegar os atletas que estão ganhando, eles estão repondo 120 gramas em média por hora de carboidrato. Na natação é meio difícil, mas se você olhar nas provas olímpicas, você tem alguém na passagem próxima ali, sempre tem as garrafas com isotônico e carboidrato para repor esse glicogênio que a gente chama, que é que a gente usa muito. O músculo utiliza o glicogênio, a principal fonte de energia é o glicogênio. Isso na obesidade, já vou trazendo um pouquinho, quando o paciente está numa fase de obesidade, esse glicogênio é pouco utilizado. A glicose se transforma um pouco em glicogênio e acaba virando gordura. Então, isso tudo eu vou explicar lá, mas na maratona aquática a estratégia é você consumir, carregar carboidrato antes e durante o percurso a reposição sim do carboidrato. Normalmente é mais fácil se ter líquido, se tiver suporte, mas a gente também fala sobre isso tanto no esporte do triatlo, na maratona, na natação. E falando sobre a necessidade da reposição. Porque se você passa muitas horas, o músculo ele entra em colapso e ele começa a sofrer catabolismo. Então ele libera na corrente sanguínea, que está o famoso lactato que as pessoas falam tanto. Isso é um Hum, sinalizador cerebral de bloqueio. Então quando o lactato fica muito alto, o cérebro fala, opa, diminui o ritmo aí que nós vamos parar, nós vamos entrar em ah, colapso. E por isso que fica aquela luta mental do corredor, do triatleta, cara, eu preciso ir, mas eu não consigo, estou já no opa. morto. Que eu falo que você vira passageiro ali na prova, você já não comanda mais a prova, porque provavelmente você não consumiu o carboidrato necessário, o músculo colapsou, o cérebro quer bloquear a ação. Então, por isso que você vê muitas vezes o atleta chegando desorientado, tem Aham. desidratação, tem hiponatremia, são vários efeitos que tem, mas essa deficiência de carboidrato é muito comum. Então, muitas pessoas falam assim, ah, corri 2 horas e não comi nada. Eu falo, caramba, seu músculo sofreu, com certeza não foi um bom exercício. Na natação não é diferente, né? Na natação você está lá nadando e você tem gasto energético absurdo. A frequência cardíaca na natação, só para quem tem dúvida, em média, ela fica 5 a 10 batimentos abaixo na corrida, do que na corrida, Da por exemplo, né? comida.
Ela tem uma frequência um pouquinho mais baixa, mas você está consumindo um glicogênio dentro do músculo, você tem que repor. Então, em média, a gente repõe essa quantidade de carboidrato por hora. Então, tem que fazer uma estratégia. Se você vai nadar 10 quilômetros, você tem que ter o suporte. E imaginando isso durante todo o percurso, essas horas de dentro do mar, você também tem que repor o carboidrato, repor o isotônico ali. Isso é fundamental. Se você não fizer isso, a gente chama no esporte, chamado de ponto morto no esporte. Que é o quê? O que é ponto morto? É como se seu carro automático tivesse no Aham. neutro e você tentando acelerar para sair. Você até tenta ir, mas o músculo já não tem mais energia. Aí acontece a cãibra, acontece as outras Legal. deficiências, entendeu? Então, Sim. super legal. Eu falo disso lá na É. palestra. Eu falo quais são os suplementos que mais têm resultado na ciência. São 5 suplementos que eu vou listar lá, que mais tem estudo científico provando que tem eficiência no esporte, entendeu? Que podem ser usados, não é considerado doping. Então a gente vai falar lá também no dia da Ah, palestra. bacana. E essa questão de carboidrato, você falou da maratona aquática, mas quando a gente fala de. Eu fiz a maratona do Rio esse ano, né? E eu Aham. lembro que eu, por mais que eu estava com acompanhamento e tal, eu acho que eu não estava seguindo todas as regrinhas que me passaram, apesar de ter ido no nutrólogo, e acho que eu estava comendo menos, né? E de fato me falaram, olha, 2 dias antes de um treino longo, se for correr 30 no sábado, tipo assim, quinta-feira já come bastante carboidrato, mais do que. E de fato, né? Eu comecei a aumentar a quantidade de carboidrato e comecei a sentir menos fome, porque eu estava correndo, eu mesmo comendo, eu me sentia fome, sabe? Então, se você correu, então, olha que alerta legal. Eu falo para meus pacientes isso. Quando você corre e está com fome, é sinal que o glicogênio já acabou. Você já está devendo atrás. Entendeu? Há É. tempo atrás. O que acontece? Quando você está falando sobre carregamento de carboidrato, existem várias estratégias nutricionais. Você pode começar a carregar o carboidrato 7 dias antes, aumentar a ingestão de carboidrato. Você pode fazer 3 dias antes da prova-alvo. Você pode fazer normalmente 48 horas. Então, tem muitas estratégias nutricionais para fazer. O que eu sempre digo é o seguinte: você precisa ter carregamento de carboidrato, que é comer o carboidrato antes do evento, e durante o percurso não quebrar essa regra. Por exemplo, eu esse ano fiz pelo terceiro ano seguido, corri as 4 provas da Maratona do Rio. Então eu criei um desafio para mim em 2023, que era correr as 4 provas. Foi o primeiro ano que a maratona largou, as corridas do 10 largou um pouquinho mais tarde da maratona. Então eu consegui fazer isso em 23, consegui fazer em 24, e esse ano de 25 foi, cada dia teve uma prova, né? A gente correu. Aham. E aí, o objetivo era esse, eu acabava a prova e bora comer Já carboidrato, começava. gosto de proteína também, mas a gente repor para aguentar esse volume. Durante o percurso, é necessário, porque quando você larga, primeira hora de maratona, você não sente deficiência energética, porque você está carregado. Mas essa não alimentação durante da primeira hora, que talvez você teria que ter consumido aí 60, 90 gramas de carboidrato, vai fazer falta na última hora, que o músculo já entrou em colapso. Ele entrou na reserva e você não consegue repor rapidamente. Você vai levar muitas horas para fazer o glicogênio ficar no nível alto. Então é o que eu chamo que é quando você entra no buraco para sair é muito difícil durante uma prova. É, e eu entrei no buraco, viu? Porque por mais que eu já tinha me entupido de carboidrato, mas eu senti muita fome. Eu, ainda bem que tinha os professores, eu parava, porque eu não aguentava mais gel, não aguentava mais as coisas que eu tinha levado. Aí eu parava parei umas 3 vezes em assessoria, assim, aí de graças a Deus que um tinha uma batatinha, comi batata, e o outro fui comendo qualquer coisa, tava secando o cara do milho, tava quase indo comprar o milho no meio Continuar. da prova para comer, mas eu senti fome. E ó que Mas, não foi minha primeira, mas essa daí eu quebrei bonito, assim, beleza. mesmo comendo antes. Mas o que é o interessante que a gente está falando, que a suplementação durante o evento é muito interessante porque você tem que testar. Não adianta você falar assim, ah, cara, eu vou fazer a prova maratona aquática e é ideal que você faça o treino e já tenha o interesse de fazer essa reposição do glicogênio durante que é o carboidrato durante os treinos, para na maratona você saber mais ou menos a estratégia. Ah, eu não consigo tomar o gel é muito doce e tal. Então, eu vou fazer um outro carboidrato. Eu vou comer sei lá, vou dar exemplo aqui, uma bisnaguinha com pasta de amendoim, É, já fiz isso também. com alguma coisa, com azeitona. Então, a gente tem que, o profissional nutricional, o nutricionista, o nutrólogo, ele tem que ter essa visão que o dia do evento, o paciente tem que não estar fazendo nada de diferente, ele está fazendo algo que ele já tem conhecimento.
Porque o que que acontece? Qual o problema de você comer muito carboidrato? Existe um problema, que é a questão gastrointestinal. Muitas pessoas ficam enjoadas, têm diarreia, tem um colapso intestinal. Então você tem que estar adaptado a esse excesso de carboidrato. Essa é a grande barreira hoje no esporte de alta performance, que você sabe que quanto mais carboidrato você consome, mais carvão tem para queimar. Porém, é que a capacidade gástrica desse volume de carboidrato muitas vezes gera desconforto gastrointestinal, gerando aí problemas intestinais durante o evento, que não é nada interessante, né? É. Olha, vamos só dar mais um spoiler sobre nutrição, tentar responder aqui o que a Joicinha está dizendo. Ela é nadadora de piscina e ela tem o problema de emagrecer muito rápido. Ela está falando aqui que ela fez um exame em repouso, ela está em média 1.900 calorias ela queima. E durante as competições ela também está emagrecendo muito. Qual é, É, qual é a dica para ela? Esse exame que eu estou falando da calorimetria indireta que a gente faz, a gente vai saber exatamente quanto que ela precisa. Porque o que está acontecendo com ela? Porque quando ela faz essa conta matemática, é um número que serve para qualquer pessoa de 60 quilos com 1,60 m. Quando a gente faz a calorimia direta, ela está inalando o que ela está consumindo. Então a gente está exato naquilo ali. Então eu consigo dizer para ela, olha, você tinha que estar dizendo 1.900, mas talvez você precisasse ingerir 3.400, entendeu? A calorimia direta, ela é o padrão ouro na medicina. O que é padrão ouro? É o melhor que existe de evidência para dar o que você precisa de energia. É isso aí mesmo que a gente está falando. Ela, por exemplo, ela vai lá no meu consultório, vou fazer o calorímetro dela, eu vou, olha, aqui a sua necessidade energética é de 3.400 calorias. Você está comendo 1.900, está em déficit energético. Você está em déficit energético recorrente. E por isso que você está perdendo peso, literalmente. Um atleta de elite, se ele não tem que emagrecer, porque tem um problema que as pessoas não sabem ali, vou falar agora. A composição corporal, ela tem valores ideais, tanto homens quanto mulheres. Grosseiramente, vou falar aqui rapidamente. No caso, ela é uma mulher atleta. 18 a 28% é o percentual de gordura considerado saudável na mulher, ok? Quando esse percentual de gordura da mulher fica muito baixo, vou sair de 18 para 12, para 10. Essas musas fitness ficam muito lá embaixo. Isso ocorre uma alteração importante no corpo, que é alteração da imunidade e alteração hormonal, tá? E isso gera osteopenia, perda de performance. Então, às vezes, está muito magro também não é interessante do atleta. Eu entendo aham. que existe atleta de luta, por isso que eu individualizo cada atleta. Ah, não, eu sou lutador de taekwondo ou de jiu-jitsu e minha faixa de peso é de 90 quilos. Eu tô com 100, beleza, a gente tem que chegar aqui. É uma outra modalidade. Natação não tem peso. O cara pode pesar 100 quilos e competir com 50. Mas o que é importante no caso dela, se ela está perdendo muito peso, que é o volume de gasto dela é muito alto, o que ela consome é muito, o que está sendo calculado está abaixo do que ela precisa. Fato. O calorímetro vai botar, a gente bota lá, ela faz a respiração, faz o exame e vai saber, olha, você está com necessidade energética sua, passa de 4.000 calorias. Isso é muito interessante. Paciente crítico no CTI, por exemplo, quando ele faz a calorimetria, no terceiro dia que ele está grave, muitas vezes a gente predispõe um valor energético, ele precisa de muito menos. Ou a gente predispõe 2.000 calorias, ele precisa de 5. Então é uma loucura, é muito legal o calorímetro que ele diz o que imediatamente que você precisa. Então, Exatamente. no caso dela, com certeza eu faria, olha, isso aí que você está consumindo 1.900 calorias está sendo muito pouco para você. Talvez ela faça 3 horas de treino por dia, 2 horas, e não está sendo interessante para ela a quantidade energética. Não é só comer carboidrato, tem proteína, tem gordura, isso tudo envolvido, os macronutrientes. Ok. Ela tá falando que ela perde 1.900 calorias em repouso. Pois é, pra você ver, ela parada, ela gasta muito. Então, assim, se É, ela perde desse jeito que ela tá falando, ela tem que consumir muito, porque se ela tá perdendo é, peso, entende o que eu tô é, falando? Ela tem é. que consumir, porque a gente chama isso, existe na nutrologia, no esporte, que a gente chama de que é deficiência energética recorrente. O atleta, ele precisa sobrar caloria para o dia seguinte. Então a gente faz uma conta pela massa livre de gordura e pelo consumo energético. Então eu calculo lá essa atleta ela consome 4.000 calorias. Qual é a massa livre de gordura dela e quanto que ela gasta diariamente? Se não tiver acima de 30 gramas quilo dia de energia sobrando, a gente tá perdendo tempo aí, entendeu? Então, assim, é muito Ai, legal. É difícil eu ficar falando assim, mas eu mostro isso lá. Eu mostro isso aí. é, Na ó, palestra eu vou mostrar. 30 quilocalorias. Eu falei 30 gramas, 30 é, quilocalorias por quilo.
Por dia, desculpa. Vou tirar mais uma dúvida com você. Que me veio na cabeça agora, porque assim, eu ao final de semana normalmente eu corro para sair de casa correndo e aí eu nado depois, né? Só que lógico acaba sempre dando cãibra. Eu até já aprendi a nadar com cãibra, né? Já tenho minhas, mas E por que que você acha que no triatlo a natação é primeiro? não, isso eu sei que a ordem correta é isso. Já tive minha fase triatleta, né? Não faço mais hoje, mas Mas é um perigo, né? Se nadar com câimbra, é até perigoso. não, mas eu me Tem conheço e experiência. eu nado Isso. rente à praia, né? Eu deixo as Sim. coisas, quando eu faço assim, eu aviso o salva-vida e vou. Mas eu sei que se eu corro e nado, mas isso pode ter a ver com a alimentação também ou não? Isso é mais pela atividade da Não. corrida, depois você entra no. Não, teoricamente, se você estiver bem suplementado e bem treinado, você não tem que ter câimbra nadando depois de corrida. Independente da ordem dos Independente. esportes. Na teoria, não, por quê? A cãibra, muitas vezes, é por deficiência energética, primeira causa. Segunda causa pode ser também por problemas de micronutrientes, normalmente. Se você tem déficit de alguns micronutrientes, magnésio é super importante, B12 tem que estar em dia, então são vitaminas. Então, isso aí que está acontecendo com você provavelmente é por baixa ingestão. Exemplo, você sai correndo 10 quilômetros e não come nada, e entra no mar, nada 1 quilômetro, a chance de você ter câimbra é grande, porque o seu glicogênio já acabou e você está precisando repor, entendeu? Então, em média, eu falo que você tem que repor o glicogênio num treino de 1 hora. Se você comeu antes, você está dentro do padrão dos 40 minutos que a gente fala que o glicogênio está bem ativo. Mas se você passa de 40 minutos em treino, eu vou treinar 1 hora e meia, você tem que repor o glicogênio. Então, se você correu 12 quilômetros e vai nadar mais 1,5 km, é importante do caminho de você na corrida, a cada 30 minutos, você repondo, e antes de entrar no mar também comer um carboidrato. Você vai fazer uma experiência. Você vai fazer isso. Antes de entrar no mar agora, você vai comer algum carboidrato e vai nadar. A tendência de você ter menos cãibra. Sendo que também tem Comi uma uma outra. bananinha daquelas, eu comi uma bananinha só. Sim, mas aí você correu quantos quilômetros? Corri 9 e nadei 2. 9 nadou 2. Então, assim, você deve ter feito aí aproximadamente 45, 50 minutos de corrida e nadou 2. Se você nada bem, aí provavelmente 30, 40 minutos. Então, você nadou, você seria 1 hora e 20, 1 hora e meia. Você tinha que ter colocado grosseiramente 90 gramas de carboidrato na ingestão. É, tipo Então, assim, fazer o não. primeiro quilômetro que eu gerencio bem, o segundo daí eu acho que já começa a faltar, porque justamente eu comi só. É, E na natação, no esporte, a gente tem uma outra deficiência que é desidratação. Então, o que se sabe é que o atleta ele não pode perder mais de 2% de peso durante um evento esportivo. Ele está perdendo performance. Então, se chega a 10% de desidratação grau 1, muitas causas Esse ano, por exemplo, se você viu o Ironman na parte feminina, a gente viu que as duas que estavam liderando, elas tiveram colapso, né? São as melhores hoje triatletas do mundo. E elas colapsaram. Eu não sou médico delas, não consigo saber. Mas uma suspeita pode ser desidratação, estava muito quente, ou essa baixa ingestão de carboidrato. Então a cãibra também pode ser por deficiência de hidratação. Tem que ter cuidado que o excesso também pode fazer uma hiponatremia, que é um outro problema. Por isso que tem é. que ter organização. Então eu sempre falo o seguinte: a desidratação também é muito severa. Uma forma de você saber se você está ficando desidratado Desidratado. durante o evento esportivo é se pesar antes do evento e depois e fazer essa conta, que a gente faz uma conta lá de quanto que ingeriu, isso tudo eu consigo explicar, mas grosseiramente falando, para assim, para quem quer começar a se acompanhar, se você perde mais de 2% do seu peso corporal num evento esportivo, você teve uma leve desidratação. Doutor Felipe, parece que não, mas ó, já está quase dando 1 hora e a gente já contou muita coisa aqui. A gente espera que o pessoal se inscreva. Inscrições aqui na bio da Segue a Lê. Já estamos no segundo lote. Estamos falando do quarto Movimento Esporte Conecta com a Camp, que vai acontecer em Macaé, Rio de Janeiro. Organização minha e da Bia, da equipe Caravelas, lá de Macaé. Então vai Legal. ser um sábado com recheado de palestras, conhecimento, o doutor Felipe que está aqui, o Rômulo, Renato Ribeiro, Leonardo e o Armando Barcelos vão estar lá com a gente. Vai ser um sábado bem bacana, vai ter uma parte prática no sábado também na piscina e no domingo de manhã faremos um simulado de A4 e também, para quem não corre, só natação em águas abertas. Então vai ser bem bacana, é um momento de
confraternizar, conhecer pessoas de referência, trocar ideias, é muito gostoso. Então, tô aguardando aí ansiosamente para conhecer o Dr. Felipe pessoalmente, que ainda não conheço, Isso é muito legal. e vai ser muito legal. E você que é triatleta também, né? Tô falando aqui, mas A pelo minha que eu vi do história teu do post, esporte, Lili, é legal porque eu fala aí falo rapidinho da tua história no rapidinho. esporte. Meu pai sempre foi muito incentivador do esporte, então sempre pratiquei esporte. Aí na faculdade eu fiz jiu-jitsu, que é onde eu consegui treinar, do lado da faculdade. Depois eu fiquei muito sem treinar, depois que eu me formei, residência médica, trabalho. E aí, em 2015, eu estava muito acima do peso, muito acima. E estava muito estressado. Tive uma sensação de angina no peito, não era nada, uma angústia no peito. E eu falei, cara, eu preciso mudar minha vida. Eu comecei a fazer esporte. Eu morava na época em Niterói. E aí eu vi um pessoal começando a. Eu comecei a correr ali em São Francisco, eu morava ali. E comecei a correr. Então fui emagrecendo, emagrecendo, foi fantástico. Eu lembro os primeiros 21 quilômetros que eu corri sem suplementação nenhuma, com dor. Eu fico imaginando assim, gente, que loucura, né? E aí o que que aconteceu? Eu me machuquei. Eu tive uma lesão, a única lesão que eu lembro assim desse período todo de esporte. E eu não consegui mais correr. Eu fiz uma lesão chamada uma síndrome banda-iliotibial, que é do lado assim, do joelho, que as pessoas travam como se fosse engessado. E eu fiquei desesperado. Falei, cara, o que que eu vou fazer? E aí, naquela época, não tinha um túnel ainda lá em São Francisco, as pessoas pedalavam ali em São Francisco. Eu lembro que eu comprei uma bicicleta simples, fui pra pista, o pessoal pedalando de speed. Falei, meu Legal. Deus, eu consigo acompanhar esse pessoal. Aí foi, comecei a pedalar. E aí, quando eu vim morar em Macaé, eu comecei a nadar e fui fazer minha primeira prova de triatlo em 2015. Eu nunca fiz o Ironman Full, eu fiz acho que dois ou três, 70.3 em 2017, 2018. E aí depois eu ficar desse negócio de trabalho, eu fui diminuindo meu volume de treino. Então eu tenho dois, três 70.3. Fiz um muito duro em Fortaleza, que foi duro, lembro até hoje, foi demais aquela prova lá, o 70.3 Fortaleza, acho que 2017. E aí depois eu vim migrando muito para também só não só o triatlo, mas as corridas de rua, as maratonas da vida, que eu adoro fazer as maratonas. Eu falo que eu gosto de fazer maratona treinando, eu adoro fazer 42 km correndo, assim, com a galera aqui. Faço várias. Teve um ano que eu fiz 13, olha que loucura, mó doideira isso. 13 no ano? 13 maratonas treinando, fora as maratonas oficiais. Ah, tá, 13 É treinando. uma doideira. Então, o esporte, na verdade, que eu coloco que o esporte mudou minha vida, não só profissional, mas também de saúde, de pessoa, de estresse. Eu sou muito menos estressado do que eu era. Sou um profissional médico muito menos estressado por causa do esporte. Então, eu treino hoje todos os dias da minha vida. Ou nado, eu corro, nado muito pouquinho. Eu falo que eu sou aquele triatleta bem pouco nadador, né? Eu saio bem atrás e tento fazer força no pedal na corrida para compensar. Pra você ter ideia, eu fui vice-campeão estadual no sprint de 2024. Legal. E 2023 e 2024 fui quarto colocado. Esse ano eu não consegui fazer todas as provas. Então, assim, sou muito competidor, gosto muito, mas não tenho muito volume de treino. Então, como eu não consigo treinar muito volume, 2, 3 horas por dia, eu sempre treino 30, 40 minutos todo dia um pouquinho. Aí, final de É, semana, como eu tô mais livre, eu faço mais volume. Então, minha história é essa. Eu vou contar lá também alguns detalhes lá engraçados do esporte que eu vou ter para contar. bacana. Mas é bem. Então, assim, eu faço triatlo, eu corro muito maratona. Nunca fiz nenhuma maratona aquática, tá? Isso é um projeto que eu tenho, mas falta tempo de volume de treino, então, assim, como tem muita coisa para fazer. Mas é importante que o atleta faça musculação, tá? Isso é importante falar, que os exercícios de resistência, de força, favorece muito a nossa massa muscular, então é importante o atleta de natação ter esse estímulo muscular também, lógico, acompanhado com o professor de educação física. Então, minha história é essa, sou atleta, eu treino, eu brinco que eu sou médico atleta, eu treino todo dia. E aí eu fiz um boné para fechar a conta, que é o Ó, Baixa Pace aqui, mas que muita gente conhece. Esse boné meu tá já tem escrito aí, várias doutor cores Felipe. aí. Hã? Ah, tá É a escrito minha teu logo. nome? É minha logo que tem, que é Felipe Arsênio, doutor Felipe Arsênio, pediatra e nutrólogo. Foi uma brincadeira que eu fiz comigo, porque eu começava a correr, como eu sou carequinha, né? Queimava muita Ah, careca. Não, tem que correr de ah. boné. E eu falei, vou fazer um boné com o meu nome. E foi muito legal essa história. E hoje muitos pacientes têm meu boné, porque eu faço, Ah, que dou de legal. presente para eles no consultório. Vou levar lá para o camp também, se Deus quiser, a gente consegue levar lá para Bacana. distribuir. Então eu distribuo para os colegas, vejo um monte de gente correndo com o boné, fico muito feliz. Tem no mundo, tem paciente morando fora do Brasil usando o boné. E fala, sempre paciente, doutor Felipe, tal, legal, fiz essa uma marca para mim, que foi uma brincadeira que eu fiz comigo,
para mim, né, de correr com boné com meu nome, e hoje tem um monte de atleta e um monte de paciente, que nem atleta também do dia a dia, que caminha só que tem um boné e vai para praia. Mas eu acho Legal. super legal porque eu criei com esse objetivo de incentivar o esporte. Sim, Incentivando o incentivar. esporte como qualidade de vida, não só no atleta também. Legal. Doutor Felipe, um prazer Ó, conhecê-lo. Eu acho que quem está aqui já teve e quem vai nos ouvir, vai ficar gravado aqui, vai ter o gostinho do que nos espera no camp. Então, eu aguardo vocês. Minha amiga Tatá aqui, Simone de Santa Catarina, faz uma forcinha, vai lá, fica comigo, te aloja no meu quarto e vai ser bem legal. muito legal. Então, Macaé é uma cidade maravilhosa. Para quem não conhece, também Macaé não hoje, conheço, não, sabia? você tem ideia, Macaé é a segunda cidade no estado com maior suporte hoteleiro. Ganha de todas as outras cidades do estado. Só perde para a cidade do Rio de Janeiro. Então, assim, a Que cidade legal. linda, bons restaurantes. Então, uma cidade muito legal. Para o esporte de triatlo, natação, eu vou dizer que é uma das melhores cidades do país para praticar. Você mora em Macaé mesmo? Moro em Macaé mesmo. Eu não sou de Tá. Macaé, não sou nascido aqui, mas já moro em Macaé há 16 anos. Ah, legal. Porque o Rômulo vem de Campos, os demais do Rio de Janeiro e o Leonardo vem aqui de Vitória, né? Isso Ah, aí. legal, Tatá. Fica lá. Você fica comigo no quarto. Já ajuda. É maravilhoso. Os hotéis aqui, a gente tem um suporte de hoteleiro muito bom. Sim, são bons hotéis. Em frente à orla, então você sai assim, você pum, já cai na praia. É impressionante. E falando, já que você tocou em hotel, a Bia, que é a outra organizadora, para quem está entrando agora, que mora em Macaé, ela tá vendo A uma parceria, pousada né? na frente da praia para a gente Sim, também ter um desconto, de repente ficar todo mundo junto. perfeito. Então, me procurem aqui no inbox e a gente tenta fazer um bem bolado aí para ser bom para todo mundo. E esperamos vocês. Cidade de Macaé é uma cidade hoje considerada uma das cidades mais seguras do estado. Vou puxar a sardinha para a cidade, tá? Com uma mobilidade fantástica e com um setor hoteleiro muito bom. E também essa questão de segurança que você vem, você fica preocupado, que é cidade muito, muito segura. Então, assim, é muito legal para quem vem de fora, você falando de gente assim, de vários dos estados do país. Então, assim, pode vir Macaé é uma cidade acolhedora, as pessoas, vocês vão ver muita gente treinando, é impressionante. E como é legal no dia a dia. Legal. Então, ó, boa noite, bom Boa final de noite. domingo, boa semana aí para todo mundo. E a gente se vê em fevereiro. Deus quiser. Foi um prazer, tá bom, Ale? Tchau. Tchau, tchau. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau.